Olá a todos e todas. Está começando mais um painel da Virada Sustentável de Porto Alegre. Eu sou a Luana Daltro, Relações Públicas, e neste ano a gente vai trabalhar com o tema da conscientização da sustentabilidade e também pensar na Agenda 2030 da ONU. Queria dizer que, infelizmente, tivemos que nos adaptar a esse contexto da pandemia da Covid-19, mas nem por isso a gente deixou diversas atividades de fora. Então, você pode conferir na nossa transmissão pela internet, pela TVE, shows, atividades culturais, palestras e muito mais. A Virada Sustentável de Porto Alegre é apresentada pela Braskem e possui alguns patrocinadores e apoiadores. Nos patrocinadores, CMPC, Liberty Seguros, Sulgás, Gerdau, Badesul e Alibem. Os apoiadores são Ventos do Sul, Oleoplan, DDL, Zafari, NIC, BR, Prefeitura de Porto Alegre, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério do Turismo, Procultura RS, TVE e FM Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos apresentar neste painel 3 convidados especiais e eu vou falar um pouquinho deles, O Fausto Vanin, ele é agente de transformação digital, atua em iniciativas que usam a tecnologia para mudar um contexto social em que vive. Possui mestrado em informática aplicada pela PUC-PR e certificação em inovação estratégia pelo MIT. A Onília Araújo, ela é graduada em Ciências Contábeis pela URGS, é ativista feminista LGBT, QI+, mãe do Pietro e luta pela valorização e desenvolvimento econômico do povo negro. É fundadora da empresa Inovação Contábil e integra a diretoria da ODABA, Associação de Afroempreendedorismo com sede em Porto Alegre. O Rafuagem, ele é MC premiado do rap Rafuagem, referência internacional da cultura hip-hop, é membro do Comitê Gaúcho Impulsor do He4She, ONU Mulheres, fundador da Associação da Cultura Pop do Hip Hop de Esteio, é formado em Epistemologia do Sul pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal, e possui técnico em Comunicação Social e Publicidade. Agora a gente vai conversar um pouquinho com essas feras. Pessoal, sejam bem-vindos. Felicidade imensa estar falando com vocês. E para a gente começar a esquentar esse bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que significa sustentabilidade para cada um de vocês, considerando que a gente vê aqui segmentos diferentes, mas que trabalham fortemente com a sustentabilidade. Queria começar com a Onília, te escutando. Boa tarde, fui eleita, Então vamos lá. Sustentabilidade. Eu tive uma escola de educação, eu sou contadora, empreendedora social, muitos anos já tenho 13 anos no empreendedorismo, e eu criei uma escola que ensinava empreendedorismo para crianças da escola pública e dava o reforço escolar nesses desafios empreendedores. E lá a gente dividia as crianças em 5 núcleos. Tinha um núcleo que chamava sustentabilidade, que era justamente como deveria ser a área financeira das empresas, no meu olhar, a área econômica das empresas. Então, o núcleo de sustentabilidade que eu ensinei para essas crianças, nós ficamos 5 anos atuando na escola pública, era sobre dinheiro, era sobre meio ambiente, era sobre saúde, era sobre o impacto emocional sobre as pessoas daquilo que eles estavam fazendo. Então, sustentabilidade é tu conseguir ter uma visão sistêmica do impacto da tua ação sobre o meio, sobre o outro, sobre as comunidades, sobre todos os espaços. E conseguir medir isso. Quanto do hoje a gente está consumindo o futuro? Basicamente isso. Perfeito, Anília. E quando, pensando nesse conceito, eu queria te escutar, Rafa, porque eu acho que tu também tem uma trajetória que está muito interseccionada nesse sentido, Quando a gente pensa em cultura, o que seria a sustentabilidade para ti?
É um prazer estar com vocês, mais uma vez aí agradecendo a parceria de sempre e um prazer estar na virada. Eu acho que partindo do que a Onília trouxe também, essa visão que ela traz sobre a sustentabilidade do processo que tu desenvolveu, a gente teve um processo quase semelhante dentro da Casa da Cultura Hip Hop em Esteio, que é um empreendimento social. Atualmente é o maior case, né, da cultura hip hop da América Latina, independente, ou seja, que não tem vínculo político partidário e que sustenta, né, seus processos a partir da própria geração de receita e otimização desse meio. E aí, lá dentro tem um programa que é o Hip Hop Alimentação, que é um programa que visa a emancipação tanto econômica, mas principalmente crítica cidadã das pessoas, né? A gente faz um processo totalmente reverso. Por exemplo, o que foi feito da geração dos anos 2000 para cá, numa autocrítica que o Pepe Mujica faz, que é justamente a geração de consumo, mas justamente uma geração de consumo servindo a ótica capitalista. E somente o capital pelo capital, que é o mesmo capital que oprime muitas vezes os periféricos e na maioria das vezes pretos e pretas. Mas justamente esse pensamento de geração de cidadania para que o consumo viesse consciente, ou seja, que a galera pudesse entender que dentro da vila a gente pode estar conectando com o mercado local, com artista independente, fomentando a cena do circuito cultural dentro da quebrada. E nisso trouxe uma outra perspectiva. Através de 3 etapas a gente conseguiu um trabalho com 50 mulheres, ou seja, 50 mães de famílias, que elas entravam lá pegando uma cesta básica numa necessidade urgente. Numa segunda etapa, em 10 postos de empreendimentos dentro da casa, através de capacitações e tudo mais, se gerava uma renda básica de R$600, com apenas 2 dias de atuação dentro da casa, isso para 50 mulheres. E numa terceira etapa, através também de uma parceria com as empresas da região, né, a pessoa que entrou pegando uma cesta básica saía de lá com uma CLT garantida, né, com uma carteira de trabalho assinada. Então, isso foi um dos exemplos, e a cultura como um todo, como espinha dorsal, talvez, desse processo formativo, foi algo que possibilitou não só a gente conectar pessoas à cultura hip hop e assim a gente ampliar os horizontes delas e também os nossos, mas fortalecer cada vez mais a pauta cultural, que ainda é muito subalternizada no Brasil. Obrigada, Rafa. Pegando esse gancho, né, Fausto, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa transformação digital, né, pensando nesse futurismo, como tu vê a sustentabilidade encaixada no segmento que tu atua? Muito bacana. Gostaria de primeiro saudar a todos que estão aqui nesse bate-papo, quem está acompanhando aqui a nossa conversa também. É uma satisfação muito grande fazer parte da virada. E quando eu ouço sustentabilidade, me vem uma coisa assim muito forte da raiz cultural africana, que é essa questão da roda, né? E no Brasil a gente tem a roda de samba, a gente tem o terreiro, a gente tem a roda de capoeira. Então essa coisa do acolhimento que a roda significa, de abrir espaço para quem está chegando, é tão forte na cultura, né, de raiz africana, e esse fruto da diáspora que é o Brasil. E que me lembra essa coisa do circular, né, da economia circular, e a sustentabilidade, para mim, ela está muito relacionada a essa roda de algo que vai passando por cada membro, cada elemento dessa roda ou desse círculo, mas que ao final não é um resíduo que vai sobrar, não é a sobra, não é o povo da periferia que vai receber a migalha. Não, na sobra você está potencializando um novo círculo que está começando, né? Ou seja, você está trocando e elevando a potência para que a próxima volta dessa roda seja mais potente do que a anterior, né? Então, é contrário a uma ideia muito eurocêntrica de escassez, né? Vai acabar, tem que consumir, aí vai consumindo e vai cada vez diminuindo, né? Então, para mim, a sustentabilidade é isso, né? Então, quando o Rafa fala do projeto que eleva a cultura do povo através da cultura do hip hop, a cultura de rua, cara, isso é fantástico, porque você está usando a cultura como uma alavanca de dignidade das pessoas, né? Então, aí a Onília traz a questão do empreendedorismo. Isso, tudo somado, isso é afrofuturismo, né? Isso é realimentar esses círculos que vão e vêm, essa cultura que é ancestral, né, e que se alavanca na oralidade da transmissão do conhecimento, dos griots digitais, digamos assim, levando esse conhecimento, gerando essa sustentabilidade para que esse círculo se eleve. Então, olhando para a transformação digital, a maioria das empresas está
engatinhando nesse sentido, porque aí olha para a ideia de transformação digital ainda a partir de uma lógica e de uma ética de geração de capital e receita, e lá na terceira, quarta, quinta, na 10º item das prioridades tem geração de impacto. E muitas vezes com uma intenção de um posicionamento de marca, e não como um interesse genuíno de gerar impacto e fazer essa roda girar de novo, né? E isso já se mostrou que não é o único caminho. Existem muitos negócios que nascem com a ideia de gerar impacto. Eu quero gerar impacto na vida das pessoas e precisamos da sustentabilidade desse negócio para que ele consiga, no próximo giro dessa roda, ter uma potência ainda maior, atingir mais pessoas, gerar mais impacto, evoluir. Então, assim, sustentabilidade para mim, inovação e transformação digital me lembra isso. É possível focar em gerar impacto positivo na vida das pessoas e ganhar dinheiro. Né? E é o que muitas pessoas acabam, às vezes, acreditando que não dá, que as coisas brigam e, às vezes, pensam em um dia eu vou ficar milionário e aí eu vou ter um projeto social e vou ajudar as pessoas. E aí, muitas vezes, não fico milionário, não ajuda ninguém, mas está lá numa bela casa, numa vida confortável e sem fazer nada para poder fazer essa roda girar. Então, acho que a gente faz soar os tambores, abre essa roda, recebe quem tem para chegar e vai fazendo iterações e evoluindo esse processo para gerar cada vez mais impacto positivo. Perfeito. Eu acho que tu trouxe 2 pontos que eu gostaria, assim, até de puxar para a próxima pergunta, que é a ancestralidade e o dinheiro, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente sabe que a gente vê um abismo quando a gente pensa na população negra. E nós estamos num painel falando de vidas negras, né? Eu queria saber de vocês, como vocês veem a sustentabilidade relacionada às áreas de vocês se encaixando na vida das pessoas negras. Eu queria começar contigo, Rafa. Eu acho que isso remete a gente poder entender o processo histórico do país e principalmente do nosso estado. É um dos últimos estados a abolir a escravidão no Brasil, um estado extremamente racista e que cada dia mais se mostra totalmente oposto às lutas, né, que não são atuais, elas só estão em evidência maior agora, mas são lutas antigas, né, de vidas negras importam ou de valorização, dignidade da população preta. A gente está atravessando a década internacional do afrodescendente, instituída pela ONU, a gente já está na segunda metade da década e muito pouco foi feito, né, e nisso, quando a gente se dá por conta que no processo histórico, existe um documentário que eu lancei em 2016, o Manifesto Porongos, que trouxe um bom debate, né? Colaborou com outros também materiais, sejam eles pedagógicos ou não, né? Mas para o bom debate acerca da Revolução Farroupilha, né? E do mito da democracia racial aqui no estado. E nisso a gente se deu por conta que muito do que foi sonegado, omitido, né? Foi totalmente invisibilizado da história, contribuiu também para que esses processos não se tornassem sustentáveis, né? Seja do processo crítico da negritude sulista brasileira, né? Mas também seja justamente para o processo de emancipação, como muito bem, né, o Fausto colocou, dessa cultura eurocêntrica, né? Dessa educação branca, dessa educação eurocêntrica que nos impôs como verdade absoluta, né? Algo que remete simplesmente à história dos vencedores e que omite a história dos vencidos e que não foi da maneira que foi contada. Então, o documentário ele traz acerca do massacre de Porongos, né? Desmistifica alguns dados, algumas questões, traz explicações sobre as expressões que se usam no dia a dia, as formas que a gente pode também identificar e combater o racismo estrutural. E ali se tem uma grande possibilidade, talvez, como cultura, né? E utilizando, como bem diz Fausto também, da ferramenta do hip hop, para que a gente possa conectar, né, dentro de outros ambientes também e tornar esses processos também mais sustentáveis. E aí pegando sustentabilidade do gancho justamente da ecologia dos saberes, ou seja, da forma, né, que a gente compartilha os saberes, seja como muito bem o Fausto colocou na questão da roda, né, da ancestralidade, mas a partir desses movimentos a gente poder sim construir, né, esse processo de cidadania que eu falava antes e ele ser, né, a ponte para o futuro preto que muito bem a gente falava antes, né? Obrigadão.
Quando a gente pensa, né, Onília, tu trouxe muito bem a questão do empoderamento econômico, né, de emancipar, de tentar fazer com que a gente tenha realmente black money nas nossas mãos, né? E como tu vê, assim, a sustentabilidade se encaixando na vida das pessoas negras por essa perspectiva, né? Que a gente sabe que o dinheiro ainda é vinculado a uma mão branca, assim, a gente não consegue fazer realmente essa inserção, né? Então, queria saber como é que tu vê esse encaixe realmente acontecendo. Eu sempre brinco, né, que o povo preto não gosta de dinheiro. Não gosta. Dinheiro é sujo, dinheiro é problemático. O negro que ganha dinheiro, o outro negro já não gosta tanto. Nós temos, e aí vem questão de ancestralidade. Nós viemos de tratamento como se fôssemos bichos, abriram as portas, largaram a gente correndo pelado, certo? Não tivemos educação, não tivemos base nenhuma, né? E aí a gente chega numa sociedade do mérito, onde o Fausto, o Rafa, a Lu, a Onília, são pessoas que venceram na vida. Mas nós somos exceção. Quando a gente funda uma entidade negra de empoderamento econômico, é justamente para começar a reconstruir conceitos. Dinheiro é bom. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Essa é a regra do jogo. Você tem que trabalhar por dinheiro, você tem que vender seu tempo por dinheiro, você tem que ganhar dinheiro. Porque no tipo de sociedade que a gente vive, dinheiro é poder. Enquanto o povo preto não assumir isso e pegar e botar a mão no dinheiro e fazer a coisa com o nosso olhar de circularidade, de ancestralidade, de ubuntu. Porque numa família preta, ou todo mundo passa fome ou ninguém passa fome. Porque não é um tem e os outros não têm. A gente carrega pencas de família por muito tempo. E no dia que nós conseguirmos entender que isso é importante, que a gente tem que entrar na batalha por isso, a vida negra vai ser muito mais sustentável. A miséria vai diminuir. Por quê? Porque eu sou da comunidade, porque eu sou de Viamão, porque o Rafa é da comunidade, porque o Fausto é da comunidade. E se a gente tiver o poder suficiente para fazer as mudanças, vai ser o nosso olhar sobre o dia a dia do povo preto, da educação, da cultura, dos nossos grandes reinos negros que a gente não conhece na escola. Como é que eu vou chegar na escola do meu filho e dizer que tem que ensinar a cultura negra do jeito certo? Lei já tem. Por que isso não acontece? Porque o povo preto não tem poder. Porque o povo preto não tem dinheiro. A gente tem uma dinastia negra, que a gente diz, que são os negros funcionários públicos, né? Os negros que foram para o exército. E aí a gente tem uma segunda, terceira geração aí que já tem um conforto, já tem uma qualidade de vida e às vezes tem vergonha disso. E a gente está em discussões ainda a respeito de se o preto tem que viver num bairro branco, num bairro rico, ou se ele tem que ficar na comunidade. Quando, na verdade, não importa. Importa que hoje a regra do jogo é capitalismo, poder é igual a dinheiro, dinheiro é importante e a gente tem que começar a ganhar dinheiro direito. A propósito, eu sou contadora, não tinha avisado, então esse é o meu insumo de trabalho, é o enriquecimento das pessoas. E aí eu pego uma estatística, onde na empresa eu tenho em torno de 150 clientes e eu tenho meia dúzia de clientes negros só. Por que acontece isso? Porque eu cobro direito. Né? E entre outras coisas e tudo mais, mas a gente se posicionar, a gente cobrar com qualidade, a gente mostrar o valor do nosso trabalho e dizer que isso custa caro, sim, não é vergonha, é motivo de orgulho. É por aí o caminho. Perfeito. E Fausto, né? Pensando muito nessa perspectiva de inovação, desse impacto social, como é que tu vê essa ligação com a população preta, né? Bom, tu falaste antes, né, Lu, sobre o movimento Black Money, né? Então é até importante sublinhar, né, a dimensão que se ganhou, né, esse movimento e esse conceito que nasceu dessa ideia, né, que significa pessoas pretas consumirem produtos e serviços de outras pessoas pretas, né? Ou seja, é alimentar de novo, né, essa roda
em que os negócios fechados entre pessoas pretas gera também essa sustentabilidade, né? E naturalmente gera impacto social e econômico na vida das pessoas. Então, eu vejo assim, que os processos de inovação, especialmente voltado à geração de impacto social, precisam caminhar na direção da geração de receita. Porque a elevação do povo preto periférico, ela vai se dar pelo empoderamento financeiro. Isso eu acredito que não é o único caminho, mas esse com certeza é uma avenida gigante que a gente tem que traçar e caminhar. E dentro do contexto do povo de periferia, existe um negócio no Brasil da casa de trilhões de reais, que está saindo para ir para a mão de muita empresa que não quer ter cliente preto, que poderia, né, e pode alimentar, né, e alimenta muitas vezes os negócios de pessoas pretas periféricas, né? Assim nasceu o Ubra, né, que é o Uber da Vila Brasilândia. Assim nasceu o Banco Maré. E assim nasceram tantos outros negócios sociais que visam fomentar essa economia e elevar, né, esse povo através do empoderamento financeiro. Os negócios de impacto, eles ainda lidam com essa coisa de, quando a gente fala em setor 2,5, né, que é o segundo setor, né, e o terceiro setor, então a indústria tradicional, né, o mercado de capitais, digamos assim, a indústria, o varejo está aqui no segundo setor, e o terceiro setor é lá as organizações de impacto social puro, as chamadas ONGs, como a gente costuma dizer. E as pessoas têm usado esse termo do 2,5, né? O setor 2,5, que tenta fazer os dois, que é gerar impacto e gerar receita. Ainda se lida de uma maneira muito difícil de, né, o quanto eu busco uma doação ou eu busco gerar negócio. Então, isso para mim é uma questão frontal, né? Eu que trabalho com tecnologia, por exemplo, trabalho com uma tecnologia chamada blockchain, que muita gente nem ouviu falar e talvez nem vá ouvir falar. Mas ela está ligada lá, de alguma forma, ao Bitcoin, né? E algumas pessoas já ouviram falar, criptomoedas, Bitcoin, que bicho é esse? É o tipo de tecnologia que consegue, de uma maneira barata e rápida, materializar esse black money e criar o Bitcoin preto e fazer com que essas pessoas, a pessoa preta daqui, da grande Porto Alegre, consiga consumir o produto de uma pessoa preta de Salvador, entendeu? De qualquer lugar do Brasil, de uma maneira muito rápida. Inclusive de fora do Brasil. Dentro dessa ideia de panafricanismo, eu costumo dizer que a África pode ser esse continente virtual. Para além da virtualidade do continente, ele se tornar um continente digital, essa cidadania da pessoa preta em estabelecer negócios e fomentar a economia, criou nova potência econômica. A gente já é maior que a China. E então, essa potência existe. A gente, óbvio, tem que sonhar grande, mas, cara, a gente tem que todo dia comprar e vender para pessoas pretas também. Porque senão não acontece esse caminho. Então, para quem está, né, especialmente para você, pessoa preta que está assistindo esse papo, bota isso na tua pauta. Comprar produtos e serviços de pessoas pretas, porque isso gera impacto. Não é só conversa, não é só falácia. Né? E isso salva a vida, porque o retrato do empreendedor brasileiro é uma mãe negra. Esse é o empreendedor brasileiro. Muita gente acha que o empreendedor brasileiro é o startupeiro lá de 25 anos que saiu da faculdade lá, se formou na faculdade mais cara do Brasil, e esse é o empreendedor brasileiro, que também não é, e também não é o banqueiro. O empreendedor brasileiro essa hora está fazendo salgadinho, de repente está só ouvindo a nossa conversa porque está com o olho aqui no salgadinho que está ficando pronto aqui para poder comercializar. É esse empreendedor que a gente tem que fortalecer. Acho perfeito. E queria até pegar um gancho do que tu falou. Trouxe muito esse olhar, né, para o futuro. E eu acho que a gente precisa também pensar a sustentabilidade pensando, né, no futuro, o que a gente quer para as nossas gerações e esse olhar realmente. E quando tu traz, né, a digitalização, esse black money, né, circulando, eu queria que tu falasse um pouquinho de como tu vê esse futuro sustentável, esse olhar, essa perspectiva preta mesmo que a gente quer dar. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre.
Bom, ótima pergunta, acho uma pergunta extremamente difícil, né, de ser respondida, né, né, esse povo em diáspora aqui, que é o Brasil, também vivemos uma desigualdade gigante, né, o que o Rafa falou, né, o que o preto do Rio Grande do Sul, aqui do sul do Brasil vive, cara, não tem nada a ver com o que o preto lá do norte, nordeste do Brasil vive, inclusive a própria predominância das narrativas do que é ser preto no Brasil é do povo do sul e do sudeste. Isso é ruim, isso é muito errado. Porque se a gente não abrir essa roda para ouvir os irmãos e irmãs que estão lá no norte e no nordeste, a gente de novo está fortalecendo, né, reforçando essa ideia de quanto mais nos dividirem, nos segregarem aqui, menos a gente vai conseguir gerar essa unidade, né? Então, eu vejo, a gente fala de futuro, obviamente o afrofuturismo, né, brota dessa conversa. Para mim, eu costumo contar o afrofuturismo como um manifesto pela existência do povo preto do futuro, né? Ou seja, a gente está manifestando que pessoas pretas vão sim existir no futuro, né? Assim como não se imaginava que pessoas pretas existiriam no Brasil hoje, sim, a gente existe e resiste, mas pensando numa forma em que saia da nossa pauta o item principal hoje, que é sobreviver, né? A cada 23 minutos no Brasil zera um relógio, porque é uma vida de um menino negro que se foi. Como é que a gente consegue sair dessa pauta de alguma forma? Então, esse olhar para o futuro, a partir de uma perspectiva afrocentrada e brasileira, né? A ame-africana, como diz a Asa Indieri, né? Do povo ameríndio, né? e pan-americano, fruto dessa diáspora, continua sendo desafiador. Não é um quadro bacana de se desenhar. A gente está mirando em coisas extremamente positivas, mas a gente vai ter que trabalhar alicerçado num ativismo gigante, que é essa coisa de conseguir fazer, elevar os negócios entre pessoas pretas, dar essa elevação, permitir que uma pessoa preta que não tem acesso ao que a gente está falando aqui consiga ter acesso e se reconheça e se identifique como parte dessa roda, porque parte da pessoa poder chegar na roda aqui e começar a viver essa pulsação, esse batuque dessa roda que está rodando, para ela também querer fazer parte e fortalecer os irmãos que estão ali. Então, a partir daí, eu vejo essas perspectivas. E o afrofuturismo, ele acaba muitas vezes sendo visto como um movimento estético e de ficção, né, ficção científica e tal, porque ele também é uma ferramenta que a pessoa preta utiliza para conseguir criar um futuro muito diferente do que você vive hoje. Então, o cara que está ouvindo o pipoco do tiro na comunidade, como é que ele consegue imaginar o futuro que não está tendo tiroteio, entendeu? Esse cara, ele vai criar ficção científica para criar um mundo de harmonia, um mundo com coisas belas, com alegria, com acesso a espaços que ele, cara, só vê nos filmes, só vê na televisão. Então, quando uma pessoa não negra vai lá e assiste, sei lá, um Pantera Negra, por exemplo, que é um marco, digamos assim, da popularização do que é o afrofuturismo, cara, viu mais um filme da saga da Marvel, legal, bacana, e acabou. Cara, quando uma pessoa, e eu conheço 3 ou 4, chega a me arrepiar, lideranças de comunidade que botaram crianças no ônibus e levaram para ir para o cinema pela primeira vez na vida de uma criança de 8, 10 anos ir no cinema ver o Pantera Negra. Isso muda a mentalidade de uma criança de um jeito que uma pessoa não negra não é nem capaz de imaginar. Então, para mim, o afrofuturismo como elemento de futuro, ele carrega essa potência de mostrar para a pessoa preta que é possível. E isso é transformador demais, assim, porque ele entendendo que é possível, ele vai um pouquinho mais. Opa, então isso aqui também é para mim. Então, eu posso entrar nesse lugar, eu posso tentar acessar esse espaço, tá tudo bem eu ser o diferente, tudo bem eu ser o negão que vai chegar ali, né, nesse espaço e vou me sentir capaz de dar um próximo passo. Porque quem está com os olhos cegados por esse racismo estrutural vai sempre andar nessa coisa de mas não foi por querer, ou mas a gente quer bem, não, aqui não tem preconceito, a gente está indo pela igualdade. Eu até tenho amigo preto, não, aqui é tudo igualdade, porque isso é uma venda nos olhos das pessoas, né? Mas eu tenho constantemente lidado assim, me desafiado a dedicar mais tempo em estender a mão para os irmãos e para as irmãs nessa caminhada, do que ficar pactuando com a branquitude de qual é a melhor forma dele entender o racismo estrutural. Porque a gente está tendo que fazer essa escolha, né? E aí, nisso brota, né, essa criatividade do verso,
desenha um futuro brilhante, novo. E aí, para nós, é criar ficções, mas não só para ser legal, mas para que essa ficção consiga inspirar o cientista, né? O cientista da computação, no meu caso, mas o empreendedor, para que ele consiga criar o caminho para chegar nesse futuro, né? Então, ele é quase como uma cápsula do tempo em que tu pensa, bom, eu vou estar vivo num outro contexto e no próximo giro desse círculo vai estar muito melhor do que está agora. Então, vamos nessa. E aí você cria, constrói, e a arte, para o povo preto, não é entretenimento. Né? Ela pavimenta, sustenta a vida, essa pulsação desse tambor da vida está baseada nessa cultura. Então, para quem já conhece o afrofuturismo e muitas vezes acaba entendendo isso como um movimento estético da cultura e da música apenas, está muito pouco. Ele é muito mais do que isso. Ele é embalado por essa música, por essa arte, por essa cultura, criando ciência, tecnologia, arte, empreendedorismo e negócios que vão fortalecer esse manifesto pela existência do povo preto do futuro. Perfeito. Rafa, não tem como não falar de futuro sem pensar em novas gerações, né? Como tu vê esse futuro sustentável, considerando essa perspectiva dessa juventude que passa por tantas, né, dificuldades, de realmente ver essa visão positiva? Eu acho que o primeiro passo seria a gente poder fazer uma distribuição de renda, e aí pautando a fase do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma fundação que hoje tem mais de 900 jovens que estão internos, e sendo que cada jovem custa ao Estado do Rio Grande do Sul uma tentativa de ressocialização, ou seja, esse jovem nunca teve uma socialização antes de cometer o ato infracional, né? Ele nunca teve uma oportunidade no contraturno escolar, qualquer outro tipo de inserção positiva, sadia e também sustentável para ele, para aguçar o pensamento. R$24 mil ao mês. Ou seja, um jovem equivale a R$288 mil por ano. Com R$288 mil por ano, é quase o orçamento global de uma casa da cultura do hip hop, como o Case de Esteio, que atende 4 mil jovens de periferia. Ou seja, né, se a gente pegar os 900 e poucos jovens que estão internos na fase, que representam um orçamento de mais de R$200 milhões, a gente teria casas do hip hop nas 497 cidades do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, seria um impacto em mais de 2 milhões de jovens, que é quase 100% da população jovem do nosso estado. Isso num contexto geral, entre brancos e pretos. Né? Matemática básica aqui, né? A nossa contadora aqui. Matemática básica. Não precisa de fórmula de básica, de álgebra, não precisa. E isso, essa matemática básica que o Fausto traz, é algo que não é compreendido. E, na verdade, quando se é compreendido, não se tem vontade ou intenção, né, política para viabilizar tal reversão. Por exemplo, na medida que um jovem ele não reinsere, né, ele não reincide no ato infracional, ele não volta para dentro da fase, que esse recurso pudesse ser destinado para a própria comunidade de onde veio esse jovem. Por quê? Porque o principal argumento do jovem que está lá dentro é justamente isso. Eu não tinha uma oportunidade no contraturno escolar. Obviamente, né, a biqueira me foi muito mais economicamente melhor, e lá, então, eu tinha um sustento que talvez eu não tivesse. Então, ali, a gente pode entender que oportunidades como essa podem sim ajudar a construir o futuro. Agora, isso tudo tem que estar muito bem organizado e sistematizado dentro de um plano de década. Né? Não é possível a gente pensar e fundamentar um novo tipo de país ou uma nova forma de ação entre nós e entre o contexto do país ou do continente como um todo, se a gente não tiver uma visão a longo prazo, né? Muitas das nossas ações não são exitosas por conta disso, de não serem continuadas, de serem ações pontuais. Ou como a gente estava falando antes, né? De não estarem conectadas, né? E a gente poder viabilizar algo maior do que somente o indivíduo que traz. Né? Então, nessa perspectiva, a gente tem montado um plano de década para as periferias e favelas sul-americanas, articulando as principais redes comunitárias periféricas da América do Sul, principalmente, com evidências das Comunas 13 em Medellín, que é um case exitoso, assim como o Instituto da Juventude no Uruguai, e outros inúmeros parceiros e parceiras na América do Sul, e principalmente pegando o case do Festival Hip Hop ao Parque, né, que é o maior festival de hip hop do mundo, que está em Bogotá, na Colômbia, que tem um grande alicerce sustentável, né, na medida em que um dos exemplos só que eu trago desse festival é que o ingresso é uma garrafa PET ou algum material reciclável. E no final do festival, então, se tem uma impressora 3D gigante que todo aquele lixo recolhido
né, no ingresso ou também, né, produzido pelo próprio festival, se transforma em tijolo de plástico e eles entregam mais de 100 casas a cada festival realizado por ano, para quem não tem moradia, né, através do próprio processo do festival. Isso é um exemplo muito bacana. Então, pensando nesse plano de década para as periferias e favelas sul-americanas, né, talvez seja um dos caminhos também que a gente possa conectar frentes e fazer com que essas frentes otimizem os processos. Perfeito. Onília, né? Quando a gente pensa nessa perspectiva de futuro sustentável, não tem como a gente não pensar em Black Money, em tecnologia relacionando, né? Eu queria saber qual é a tua visão desse futuro sustentável. Então, agora eu vou ter que falar de um lugar de mulher e de mãe. Eu sou uma pessoa que acreditou por muito tempo em mérito. Eu tenho quase 50 anos. Então, eu baixei a minha cabeça, eu trabalhei, eu me formei, eu ganhei dinheiro, isso, aquilo, aquele outro. Há 3 anos atrás, eu tive o Pietro. Então, toda vez que se fala de futuro negro, eu olho para o meu filho e eu vejo que tudo aquilo que eu fiz antes não muda quase nada a estrada dele daqui para frente. E esse é o momento que eu me uno à questão racial. Há 3 anos atrás, eu olhei meu filho e eu decidi que eu não ia colocar ele numa escola branca. Eu decidi que ia botar ele numa escola da vila. Eu decidi que eu ia ensinar e complementar o que fosse necessário na vida dele. Porque eu sei que aqueles professores, essa escola, ela não está pronta para educar um menino negro. Nenhuma escola está pronta para educar um menino negro. Então, quando eu olho para o meu filho e eu vejo que ele vai ser o primeiro a ser parado numa barreira. Nós tivemos recentemente o caso do engenheiro que foi alvejado e estava sendo roubado o carro do menino. Eu digo, eu não posso ficar aqui sentada olhando isso. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí a gente começa a construir a Odabá. E aí a gente entende o quanto é complicado o que a gente precisa fazer para mover um mínimo essa estrutura, esse racismo estruturado que está aí e que oprime todo santo dia quando a gente sai na rua. Para entender o grau de loucura que eu tive nos primeiros 12 meses de funcionamento da entidade, que é uma entidade que nasce com um propósito específico de empoderamento econômico do povo negro. Nós criamos 10 projetos simultâneos, desde parceria dentro da universidade, para fazer com que tenha mais negros nas áreas de inovação no palco. Porque nós temos cotistas dentro da universidade pública que eles não acessam a inovação da universidade pública porque eles não se veem representados na inovação e na tecnologia. Então, nós temos protocolo assinado com a universidade, chama um programa Diáspora, onde a gente leva personalidades negras, a gente faz curadoria nas áreas de inovação, dizendo, olha, fala desse jeito, não marca um curso numa quinta-feira às 15h, sabe? Porque o guri está lá cortando cabelo na vila, o cotista. Ele não consegue, ele não é aquele menino branco que chega com uma maçã na aula de administração de manhã. Além do Diáspora, criamos jantar de luxo, por exemplo. Nós fizemos um jantar de luxo ano passado, saiu nas colunas sociais, várias coisas. Por que criar um jantar de luxo? Todo mundo olha e diz, mas a Odabá é uma entidade de elite. Eu digo, não é de elite. Tem coisas de base. A gente tem a Odabá Digital, que é suporte para empreendedores de periferia. Mas precisava de um jantar de luxo. Porque já tem preto que consome jantar de luxo. Então, vamos nós vendermos para nós. Né? Educação racial vai à escola. Uma oficina que a gente faz para educadores. Como é que tu lida? Como é que tu faz? Que tipo de brincadeira de origem africana tu pode fazer? Quais são os valores afrocentrados? Circularidade, dança, esse tambor que não quer parar na gente nunca. Por que uma criança preta tu não vai poder fazer ela ficar ali paradinha naquele canto? Por que tem que ter mais atividade? Então, assim, a gente construiu 10 projetos para tentar impactar pelo menos um pouquinho esse caminho que tem aí pela frente. E eu gosto muito quando o pessoal fala de afrofuturismo, de estética, não sei o quê. Mas o afrofuturismo, para mim, só precisa dizer que é a ideia radical de que existem pessoas negras no futuro. E construir esse futuro passo a passo. Excelente. Eu acho que tu trouxe muito bem na tua fala, né, essa redução de impacto de desigualdade. E eu acho que em cada área de vocês é possível da gente impactar e mensurar isso.
Então, eu queria começar contigo, Fausto, que tu pudesse falar um pouquinho como tu imagina essa redução de desigualdade na tua perspectiva. Bom, a minha perspectiva, acho que acrescentando um pouquinho do que eu trouxe antes, ela está muito voltada para o povo preto periférico. Assim, eu tenho pensado muito nas ações, e a gente tem feito ações, né, dentro da Aldabá. Eu também, como Fellow do Social Good Brasil, que é uma instituição aqui do Brasil que visa gerar impacto através de empreendedores sociais, e a Aldeia da Fraternidade, que eu também sou membro da diretoria voluntária, que também está na periferia de Porto Alegre fazendo ações, né, de impacto para as crianças, mirado um pouco mais máximo possível no povo preto, porque o cenário da desigualdade ele está dado demais, né? E talvez tentando não focar tanto nessa régua de o quanto que está desigual, porque está tão desigual que não adianta ficar focando em ficar medindo isso o tempo todo. Né? Então, para mim, a coisa passa um pouco em como é que eu paro de discutir uma fala racista de um sócio de uma grande empresa que vai na televisão e faz uma fala racista, paro de dar palco para isso, para poder discutir o quanto dos projetos sociais de impacto, o quanto de ações de impacto eu que estou em casa vendo esse vídeo posso fazer, né? De ações mínimas, como eu falei, de comprar de pessoas pretas, de comprar de pessoas periféricas, né? Como é que se conectar com essas ações pode gerar impacto muito mais, porque, né, como eu disse antes, o cenário da desigualdade ele tá tão grande, tá tão dado que a gente não precisa de régua para isso, a gente não vai precisar medir isso por muito tempo. Então, para mim, acho que essa grande possibilidade de trabalhar a desigualdade é ajustar as lentes, é ajustar o foco. Né? Então, a gente precisa mirar em gerar ações onde, de fato, a gente acredita que as ações são necessárias. Né? Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui para fechar. Né? Eu trabalho muito tempo com tecnologia, minha carreira é toda com tecnologia. Eu aprendi que se eu for gerar impacto, tem que ser com tecnologia, que é o que eu sei fazer direitinho. E eu tenho uma empresa que está aberta aí há quase 15 anos, mas que era uma empresa que não era um CNPJ, na verdade, né? Que era eu empresa, né? Basicamente, mas que eu usava fiz uma palestra, dei uma aula, fiz um software para um cliente, né? Que eu também faço alguns trabalhos de inovação, consultoria, e ia lá e emitir uma nota. E um dia eu parei para pensar, disse, cara, tem um monte de projeto que eu não consigo pegar de tecnologia porque eu não dou conta de fazer. E muitas das nossas conversas também, né? O Nília e eu. E olhei para isso e disse, cara, por que a gente não cria um escritório de inovação e monta um time? Que aí um monte de projeto que eu estou dizendo não e está caindo para outras pessoas fazer, a gente monta um time e essas pessoas entregam esse projeto. E assim nasceu a Codo, que é o meu projeto mais recente, que é um escritório de inovação, de prototipação de negócios digitais, formado 100% por pessoas pretas e periféricas. E, cara, em questão de um mês, a gente está com 6 pessoas já, de São Paulo, de Bagé, de Santa Catarina, daqui da Grande Porto Alegre, que trabalham com design, comunicação e tecnologia, criando soluções digitais, se desenvolvendo e alicerçando uma trajetória num espaço que é extremamente excludente. Cara, tecnologia não é para mim. Né? E eu tenho senti isso, que também é novo para mim, das pessoas que se conectaram a esse projeto, dizer, cara, mas não é para mim, eu não consigo, não tem vaga, eu já fiz um monte de entrevista, não consigo, só consigo estágio. E a alegria da gente conseguir celebrar de uma pessoa que em 3, 4 semanas de trabalho conosco no time, conseguiu um emprego com tecnologia. Porque usou já dos próprios portfólios, das coisas que a gente está desenvolvendo aqui, das entregas, para conseguir ascender a uma posição como essa. E para mim tá tudo certo, porque eu não preciso, eu não quero que esse cara vai ser meu funcionário. Não, ele é um membro de um time que está buscando aquilo que eu falei no começo da minha fala, que o foco é gerar impacto e ganhar dinheiro. Né? Então, nessa ordem. Então, para mim, gerou impacto e ele tá feliz da vida. Então, para mim, passa por isso. Óbvio que isso é um grãozinho de areia, mas cara, tem que ter os grãozinhos de areia também, senão a coisa não acontece. Né? Então, para mim, acho que tá muito isso, sabe? A atacar essa desigualdade. Né? Então, para atacar essa desigualdade, você tem que ser desigual nas medidas.
Então, quando as pessoas falam, não, mas aqui todos são tratados de forma igual, tá, então você está só reforçando esse modelo que já está dado, que a pessoa preta não vai chegar e não vai ascender. Porque se você colocar tudo com o mesmo tratamento, primeiro, as pessoas podem achar que precisa baixar a régua para poder dialogar com pessoas pretas. Isso é um erro terrível, né? Porque, na verdade, primeiro, você nem entende, né, a raiz cultural dessa pessoa que está chegando e você não tem interesse em entender, porque na sua prioridade está, primeiro, né, ganhar dinheiro, né? Segundo, é agradar os sócios. Terceiro, eliminar os competidores. Quarto, posar bem, né, para as redes sociais. E talvez quinto, sexto, décimo, gerar impacto. Então, para mim, é isso. Tem que inverter essa ordem e a gente tem que tomar ações que façam isso. Cara, é difícil pra caramba. Eu tô há alguns anos vivendo do ecossistema, cara. A vida é de altos e baixos. Mas, cara, é um jeito de se fazer. Dá para fazer. E isso, para mim, tem mostrado todo dia que tecnologia também é, né, um vetor de redução de desigualdades, né, e elevação do povo preto periférico brasileiro. Perfeito. Rafa, acho que tu traz muito, ao longo da tua fala, tu trouxe muito, né, a questão dessa redução de impacto de desigualdade, e até quando tu faz esse olhar para a década, a gente vê que não avançou tanto. Então, como é que tu vê essa perspectiva, né, até fazendo um casamento com esse futuro, como tu vê essa redução de desigualdade atualmente? A gente compreende que nos próximos 3 anos vai ser necessário a gente gerar multiplicadores, né? Porque não é possível também a gente avançar, sendo que só nós 3 ou nós 4, ou poucos de nós ainda tiverem o conhecimento que a gente tem, né? Então é necessário que a gente consiga multiplicar lideranças, consiga multiplicar esses saberes. Com isso, a gente tem 3 projetos que a gente acredita ser essencial, por exemplo, como metodologia ser exportada e implementada de maneira adaptada à realidade local de onde for, né, chegar. Seja a Casa do Hip Hop como a base disso tudo, ou seja, um projeto que dialoga com as juventudes. A UPMS, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que é uma espinha dorsal, que tem feito uma formação política junto a essas lideranças comunitárias e também periféricas, mas também acadêmicas, porque ali é um ambiente onde se juntam acadêmicos pretos, e não só porque o preto está na academia, mas também é um popular. Então é um saber popular com acadêmico que muitas vezes sai dali uma riqueza que está fora dos padrões ou da visão de ambos os lados. E por fim, a gente está criando esse ano, mas na verdade vai ser inaugurado ano que vem, é o primeiro museu do hip hop da América do Sul. Vai ser aqui em Porto Alegre, é um prédio de 4 andares aqui no centro de Porto Alegre, que também está voltado a essa ótica de gerar trabalho decente, né, e trabalho digno para as pessoas que vêm da periferia. Então, nesses projetos, além, obviamente, de gerar o impacto, mas é isso que o Fausto e o Nili estavam falando, também gera trabalho, gera renda, né, e essa renda também ela faz circular dentro do próprio movimento, né, de maneira a emergir uma nova economia dentro das periferias. Então, com esse tripé, a gente tem buscado exportar, né, fazer com que, pelo menos nas 9 regiões funcionais do estado, se tenha uma Casa do Hip Hop, uma UPMS e também algum museu vinculado, seja o Museu do Percurso do Negro, ou seja o próprio Museu do Hip Hop como estado, mas museus que possam aí, talvez um Museu da Infâmia, né, para recontar fatos, né, daqui históricos do Rio Grande do Sul, e aí assim a gente poder até fazer o link com o livro do Juremir Machado, que é a História Regional da Infâmia. Mas equipamentos que possam sim ser o canalizador, né, e o catalisador de encontros entre pessoas, e assim a gente poder fazer emergir uma nova consciência. E a partir disso, simultaneamente, os processos econômicos também forem acontecendo na medida que a gente vai podendo trocar e vai encontrando esses caminhos para que a gente possa não mais regredir, né? Poder progredir, a partir daí só encontrar caminhos, né, de avanço. Perfeito. Eu acho assim que durante o painel a gente falou sobre tantos temas, né? E se a gente pudesse pensar, né, para quem está nos assistindo, dicas para realmente conseguir aplicar a sustentabilidade no seu dia a dia, até pensando, né, nessa população periférica, nessa população negra de modo geral, como vocês resumiriam, o que vocês pensariam, né, em dizer para essas pessoas? Queria começar com a Onília. Eu acho que, basicamente, o povo preto tem que se olhar, se enxergar, se aproximar. Quando tu passar na rua, sorri, olha para um preto e é uma pessoa... sabe, a gente foi educado para viver separado.
para competir. E uma das coisas que eu acho que eu estou fazendo para reduzir a desigualdade é ser essa ponte, é ser esse hub. É construir um Afrontalks onde eu boto um bando de gente preta se olhando, sorrindo, comendo, bebendo, dançando, trocando conhecimento. Porque nós temos massa crítica já de pessoas pretas com dinheiro. Mas está cada um no seu loft, no seu andar, no seu isolado. Nós temos intelectuais negros incríveis que a gente olha só na TV. Nós temos os que não estão na TV, que estão aqui do lado, que podiam estar aqui com a gente. Então, criar esse espaço social onde nós nos vemos, onde nós trocamos, seja a grana, seja conhecimento, seja o que for, é fundamental. E aí a dica que eu digo para as pessoas é assim, ó, te aproxima, não te afasta, dá a mão, dá um abraço quando puder, pós-pandemia. Mas apoia, olha para aquela pessoa e pergunta, o que tu precisa? Porque cada um de nós já tem alguma coisa para oferecer ao outro. Mas muitos de nós ainda estão acreditando no mérito. Então, bora parar com isso, gente. Vamos se juntar, porque é 54% da população e 1,7 trilhões de reais. Fausto, queria te ouvir. Quais são essas dicas aí que tu dá para quem nos está assistindo? Bom, eu fiquei pensando aqui, que bom que a Onília falou primeiro. É tão difícil sintetizar isso numa dica, mas eu queria dizer, né, para você que está assistindo o nosso papo aqui e busca essa, talvez, né, o que eu faço primeiro, queria te convidar a fazer um exercício de parar de frente para o espelho e olhar para ti mesmo, né, como uma pessoa preta, como uma pessoa que tem uma raiz ancestral tão própria e tão desconectada de quem você é hoje, muito provavelmente, mas que você consiga contemplar, olhar para esse espelho, a beleza ancestral dos reis e das rainhas que fizeram com que você chegasse até aqui. E que ao reconhecer essa beleza e reconhecer as fortalezas daquilo que você é, da integralidade do ser que você é hoje, você consiga reconhecer de que maneira você se conecta com o outro, com a outra pessoa que está do teu lado, que está ao teu redor, que está ao teu alcance, que muitas vezes está disponível para você, e que em reconhecer aquilo que de fato sustenta a beleza dessa integralidade que você é, deixe muito mais nítido o que de fato é relevante e importante nessa relação com o outro. Porque muitas vezes a gente é colocado numa situação de uma falsa competição, né, em que eu acabo me vendo na necessidade de competir e vencer o outro, vencer o colega do lado. Isso é uma mentira, isso não existe. Você não precisa destruir o outro para dar certo. Você pode dar muito mais certo junto com as outras pessoas. E isso começa em entendendo a beleza da integralidade da pessoa preta que você é. Porque não basta se aceitar. Aceitar é quando é uma coisa ruim, você aceita. Você não é uma coisa ruim. Você não precisa se aceitar, você tem que se amar. Na beleza da integralidade da pessoa preta que você é. E ao poder olhar para outra pessoa, reconhecer a beleza da integralidade que ela também é. E tu, Rafa? Quais são as dicas aí que tu deixa para esse futuro sustentável, para essa perspectiva, né? Uma vez eu ouvi a frase que a gente está a 5 passos de qualquer pessoa do mundo. E aí nessa frase teve um impacto muito grande em mim, não por conta da relação que foi feita, mas principalmente das possibilidades que me apresentaram que eu poderia fazer se eu soubesse articular da maneira correta, né, as situações da qual eu me pretendia fazer. Estava com o professor Boaventura de Souza Santos, que é um grande amigo meu, e ele perguntou isso para mim na ocasião e eu respondi para ele que eu gostaria de conhecer o Jay-Z. E aí então ele fez a conta que o Rafa era amigo dele, ele era amigo do Kanye West, e o Kanye West era amigo do Jay-Z. Tirando eu, estava, né, a 2 pessoas do Jay-Z. Então nessa situação, na verdade, ele quis mostrar que era possível. Então acho que a dica que eu deixo, que na verdade é que nem a Onília e o Fausto falaram, não, é meio difícil a gente resumir, né, numa dica, né? O contexto é mais complexo, né, Onília? Mas justamente poder conectar com outros pretos e pretas que estão em ambientes de poder. Né? A gente faz um paralelo, por exemplo, com o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão que muita gente preta poderia estar acessando também, seja para buscar
formas de parceria, mas também buscar acessar coisas que são de direito também, que está aí como os termos de ajustamento de conduta, né? Que é uma compensação de dano, uma reversão, por exemplo, de multas que podem ir fomentar ações de impacto dentro dos territórios. E nisso, obviamente, existem muitos pretas e pretos que estão dentro desses ambientes, seja na academia, seja em outros espaços também de construção sustentável da sociedade. E eu acho que nessa conexão está a grande chave para a gente poder, obviamente, encontrar, né, os caminhos que cada um aí no seu indivíduo tem, seja no seu projeto ou seja na sua ação, né, que muitas vezes pode estar se conectando. E eu acho que esse circuito de estar dialogando, de estar buscando coisas diferentes ou outras pessoas também nos mostra que é possível cada vez mais, né, nessa articulação social, mobilização comunitária, poder impactar e encontrar justamente esse futuro, né? E essa dica de sair, por exemplo, de um determinado lugar, de uma posição, e a gente alcançar outros espaços e assim poder abrir também portas para quem está vindo, né, poder chegar nos mesmos espaços que a gente hoje está, né, e que pretende alcançar ainda num futuro mais breve. Muito obrigada. Bom, gente, eu queria agradecer imensamente vocês. Esse papo foi incrível. Assim, que aula, né? Eu tenho certeza que para quem está assistindo, com certeza vai ser incrível. E queria agradecer imensamente, dizer que viramos, né, a virada e acabamos, infelizmente, mas com certeza no ano que vem a gente volta com muito mais atração e muito mais sustentabilidade no teu dia a dia.